Boa noite! Vamos iniciar agora a nossa live de quarta-feira, sempre pontualmente às 8 da noite. Hoje nós vamos falar sobre terapia, processo na terapia. Vou colocar aqui processo terapêutico. Vamos falar um pouco sobre os sintomas psicológicos, Pronto. Deixa eu só prender aqui. Ai, só um minuto, gente. Paciência comigo aqui, que eu tô meio lenta. Fixar. Boa noite, Carol. Boa noite, Dora. Vamos chegando todos, que hoje nossa conversa vai ser muito boa. Tô animada pra gente bater um papinho para falar hoje sobre processo terapêutico. Eu quero hoje tirar as dúvidas de vocês com relação a isso, né? Muita gente tem dúvida, porque depois que eu comecei a falar sobre isso nos stories, muita gente me mandou direct. Então hoje é o dia, é o momento para a gente conversar sobre isso, né? O que é a terapia, como que é o processo, a que serve, qual é o limite, qual é a função do psicólogo, qual é a função do paciente. Qual é a função do sintoma, qual é a questão do sofrimento emocional. Como é que vocês estão? Esperar só o Instagram entregar. Gente, o Instagram tá com algumas... Oi, Tatiana. Simone, tudo bem, Simone? Shirley, boa noite. Boa noite, Rejane. Que bom, gente. Bora chegar aqui, o Instagram vai entregando aí. Não tá subindo automaticamente, mas tudo bem. O Instagram vai aqui aos poucos entregando a live. Gente, o Instagram toda hora tem uma modificação. Agora tem um negócio de colocar favoritos. Daqui a pouco você só vai ver... Oi, Carol. Boa noite, Jainão. Daqui a pouco você só vai ter acesso naqueles que você coloca como favorito. Sei lá, não tô entendendo muito bem essas mudanças, não. Mas já me favoritem, para vocês não perderem nenhuma novidade. Tá lindona. Obrigada, Jainão. Obrigada. Hoje eu prendi o cabelo... Eu tô com muito calor e resolvi deixar ele presinho. E hoje nós vamos conversar bastante. Vamos ver se eu consigo enxergar vocês sem óculos. Vou tentar. Cheia de ouro. Não é ouro não, mas é lindo, né? Esse aqui é novo. Esse eu até falei que eu comprei da Val Biju, é muito lindo, eu adorei. Não é ouro, mas ele tem um banho de ouro maravilhoso. Ele realmente é muito bonito. E, enfim... Eu acho que aqui estamos ótimos. Chuva, tempo fresco, graças a Deus. Ai, que inveja, Carol. Aqui ainda tá muito quente. Aqui só temos calor. Quando chove, refresca é bênção. Ai, aqui no Rio tá quente ainda. Oi, Carol. Tá linda. Obrigada, gente. Vocês são os queridos. Fico feliz com esses elogios todos. Mas então eu acho que a gente já pode aos pouquinhos começar. Hoje eu quero que a participação de vocês seja bem intensa, porque a ideia é esclarecer para vocês, e a partir das questões de vocês, porque tem algumas coisas que para mim são óbvias, do tipo, ninguém ia ter essa dúvida, mas não é para quem tá aí. Então, me digam. E aí eu vou iniciar a nossa conversa hoje trazendo algumas questões a partir dos directs que eu recebi e que eu achei que foram questões bem interessantes, bem pertinentes, e eu acho que vale a pena a gente debater aqui. Primeiro, para entender, está poderosa. Obrigada, Edna. Vocês são muito queridos. Primeiro, para a gente conversar um pouquinho, eu estou combinando com a poltrona, né? Aqui a minha poltrona é laranja com verde, almofada, estou combinando. Eu queria então hoje conversar com vocês um pouco sobre o que é a terapia, né? Tem muita gente que me fala, eu quero tanto fazer terapia, porque a terapia é isso, a terapia é aquilo. O que vocês imaginam que seja a terapia? Tem pessoas que já passaram pelo processo e já têm uma ideia mais clara. Mas eu sei que muita gente não tem ideia clara. Por quê? Porque eu já recebi propostas do tipo... eu não tenho dinheiro para fazer terapia com você de maneira contínua. Eu posso fazer uma sessão? A gente pode fazer de 15 em 15 dias? E aí eu explico por que que não. Gente, não é uma questão financeira, não, é uma questão técnica. A terapia, para funcionar, ela precisa ter uma periodicidade, especialmente no início e especialmente pacientes ansiosos. As pessoas que entram para fazer terapia, de repente, de uma maneira assim, vou começar de 15 em 15 dias, ou vai uma vez, e aí daqui a pouco a terapia não funciona. Mas não vai funcionar desse jeito.
né? A gente precisa de alguns critérios que precisam ser preenchidos. Eu tenho atualmente alguns pacientes quinzenais, mas porque eles já estão bem, já tem uma trajetória, já tem um processo que foi feito. E aí, o que leva uma pessoa para iniciar uma terapia? Normalmente, não vou dizer que é sempre e nenhuma regra. Mídia. Eu teria várias coisas a falar, mas nunca consigo ser clara e expor o que quero expressar claramente. Me perco toda e fico quieta. Isso também é interessante você estar trazendo, porque... vou falar disso, deixa eu tentar organizar aqui. Mas normalmente o que leva o paciente a buscar terapia é algum tipo de sofrimento emocional. É claro que tem algumas exceções, tipo, sei lá, estudante de psicologia que quer passar pelo processo, mas de forma geral, o que leva a pessoa a fazer terapia e buscar o autoconhecimento é algum sofrimento psíquico que ela passa a não dar conta. Né? Então, na pandemia isso explodiu, né? Porque muitas pessoas começaram a apresentar sintomas muito intensos, né? A pandemia ela agravou bastante essa condição e muita gente começou a querer entender um pouco sobre saúde emocional, saúde mental, o que está acontecendo, o que eu sinto, o que está acontecendo comigo. Eu não era assim. Oi, Alice! Que linda! Saudade! Alice é minha afilhada. É filha da minha irmã, uma graça. E aí, voltando, né, a questão da terapia. E aí, já iniciando isso que é Mídia, que tá aqui, mas depois você me fala seu nome. Que ela falou de um desconforto, né, que ela tem vontade de falar um monte de coisa, chega na hora, dá uma travada, não consegue falar. Gente, é muito comum isso acontecer com o paciente. E aí, eu acho que cabe ao psicólogo que está conduzindo a sessão, a consulta, facilitar, né, que o paciente fale. Isso tem muito a ver com a habilidade do profissional mesmo, porque o paciente vai ter dificuldade de se expor, especialmente que quando a gente vai no psicólogo, a gente está normalmente fragilizado com alguma questão e fica muito sem saber por onde falar. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade em expor as suas próprias fragilidades, tem dificuldade de falar de si, né? Acha que falar sobre algum problema vai deixar a pessoa se sentindo ainda pior. Então, ela chega na terapia e não consegue falar muito bem, fica sem saber como agir. Então, cabe ao psicólogo, nesse momento, conduzir a situação. O adolescente é muito assim. Adolescente chega na terapia... Não tem nada para falar, tá tudo bem, minha mãe que quer que eu faça, né? Com algumas exceções, né, que o adolescente demanda, mas muitas vezes ele vem encaminhado. Então a gente tem que elaborar essa questão, a gente precisa construir uma questão com o paciente que justifique ele estar ali, principalmente quando o paciente vem encaminhado. Jainão, exato. Por isso a necessidade de poder escolher um profissional que se identifica com sua abordagem. Exatamente, Jainão. E aí, vale também a questão que, além da abordagem terapêutica, que aí tem várias linhas teóricas dentro da psicologia, várias formas de atender, várias abordagens, e tem a afinidade com o profissional. Mais do que a abordagem do profissional, que é importante, mas mais do que isso, é a relação que é estabelecida com o paciente. Qual é a minha abordagem, Carol? Então, eu tenho formação em logoterapia, eu sou especialista em avaliação psicológica, eu tenho uma trajetória em clínica transdisciplinar. Na verdade, eu tenho muito estudo sobre várias abordagens, eu uso algumas técnicas de TCC, eu tenho uma leitura bastante grande da psicanálise. Na verdade, eu atualmente é mais na logoterapia, mas não é uma abordagem fechada. A gente tem uma bagagem que a gente carrega, né, ao longo dos anos, e a gente vai aperfeiçoando, e principalmente quem é do serviço público, a gente não tem como ficar muito presa numa ferramenta, num território só, sabe? A gente precisa ser muito criativo com tudo que a gente enfrenta no serviço público. Então a gente acaba forjando um modo de atuar que vai um pouco além de estar fechada numa teoria só. Essa é a minha maneira de entender e vem funcionando ao longo dos anos. E aí, gente, tem uma questão que é uma habilidade, a experiência, né? É engraçado, eu vou trazer para vocês uma situação, que é uma situação que eu até hoje lembro de como que eu era imatura naquele momento. Eu terminei de me formar, fui atender em consultório, e eu tinha um paciente que eu já tinha um vínculo bem bacana com ele e tal. E eu lembro que esse paciente me deu um presente.
Foi a primeira vez que eu ganhei um presente de um paciente. Eu ganhei uma caixa de bombom da Copenhagen. Imagina, eu era uma menina, 23 anos, recém-formada. E um dos meus maiores arrependimentos em relação à minha reação a isso foi que eu não reagi muito. Né? A gente tem uma certa abordagem na psicologia que aposta muito numa neutralidade do psicólogo. Nós temos que ser neutros, não manifestar muita emoção, não aparecer muito para o paciente, né? E como eu era muito insegura, recém-formada, apesar de já ter uma atuação interessante, né? Porque eu tinha e tal, mas eu era muito recém-formada. Então eu reproduzir aquilo que eu aprendi dentro da faculdade. O paciente me entregou o presente, eu coloquei, agradeci, muito obrigada, deixei em cima da mesa e nem abri. Gente, que coisa feia. Depois disso, né, assim, ao longo da vida, ganhei N presentes de pacientes, até no posto de saúde, que eu falava, gente, eu fiquei grávida no posto de saúde, eles acompanharam minha gestação 9 meses, eu ganhava muitos presentes, muitos mimos dos meus pacientes, eu agradecia, assim, com muito carinho. Por quê? Porque eu aprendi lá no banco da faculdade que tinha que ter uma certa neutralidade, mas na prática a gente percebe que esse acolhimento ele é fundamental, né? Você reconhecer, o paciente ele está te dando um presente em, olá Cida, ele está te dando um presente de reconhecimento ao seu trabalho. E não tem nada de errado em você agradecer. E depois eu experimentei a sensação como paciente. Né? Eu fiz terapia há muitos anos e eu lembro de presentear a minha psicanalista, na época era até psicanálise. Eu dava para ela presente de Natal, tipo na Páscoa eu dava um chocolatinho, um presentinho de Natal, todo ano eu fazia isso. E ela, ai, muito obrigada, Adriana, muito gentil da sua parte. Eu dava tipo colarzinho, não sei o quê. E ela, ai, eu adorei, muito obrigada, é minha cara. E eu ficava tão feliz com aquilo. Então, além da experiência que eu fui ao longo da vida vendo que tem um certo posicionamento do psicólogo que não precisa ser de uma neutralidade fria, né? A gente pode e deve ter uma postura mais acolhedora, mais afetiva com esse paciente. Isso não atrapalha o processo terapêutico, ao contrário, isso favorece o processo. E eu passei a ter outra postura ao longo da vida. Então, por isso que também é importante o psicólogo passar por terapia como paciente. Além dele ver as próprias questões, é interessante a gente vivenciar aquele outro lado. E eu vi como eu, como paciente, fiquei feliz quando eu dei o presente e minha analista fez festa, assim, ai, que bom, adorei, que lindo, adorei a cor. Ela sempre elogiava alguma coisa muito específica, era muito interessante. Carol, como entender que esses presentes são gestos de carinho e não uma transferência? Mas são frutos da transferência e tá tudo bem. A transferência ela faz parte do processo da terapia. Não é para ser demonizada. A transferência ela é necessária. O que é a transferência? Quando o paciente entra numa relação com o seu analista, com o seu psicólogo, que ele reproduz a forma que ele se relaciona na vida, né? Ele traz para aquele espaço terapêutico questões dele, que ele projeta no analista, ele tem esse vínculo. É a partir da transferência que é possível intervir. Né? Eu tenho pacientes que eu observo, eu estou num processo, você fica naquele processo com o paciente e tem um momento certo de você dar uma, sabe, por exemplo, tem pacientes que chegam de uma primeira vez com um funcionamento, aí traz um monte de questão e eu percebo várias coisas que eu não vou dizer naquele primeiro momento. Por quê? Porque eu sou má? Não, porque se eu disser o paciente vai embora. A gente tem um time para falar as coisas e esse time tem relação com a transferência. Eu preciso ter esse vínculo com o paciente para trazer determinadas questões. Né? Eu não posso ser dura num primeiro atendimento, o paciente nunca mais vai voltar. Eu não posso chegar e falar, meu filho, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, né? O paciente traz, você acolhe. Inicialmente, todo paciente quer colo. Né? Eu não vou chegar e já bordoada, ainda que eu perceba, tá, sei lá, ele está numa posição vitimada, isso vai ter que ser modificado, mas imagina, o paciente chega num primeiro atendimento, chora, conta alguma questão e eu falo, você está se vitimizando, nunca mais ele vai voltar. Então assim, tudo tem um time, tem um tempo e isso depende do vínculo que é estabelecido. E o paciente tem que ter o psicólogo tem que ter essa sensibilidade, qual é o momento que ele vai poder intervir de uma maneira um pouco mais, às vezes até dura, né? Falar uma coisa um pouco mais assim. E você sabe que o vínculo que você tem com aquele paciente sustenta aquele tipo de intervenção. Eu passei por isso recentemente com um paciente, eu fui dura com ele com algumas
questões, mas eu já atendo ele há mais de 2 anos, 2 ou 3 anos, e eu sei que, assim, que o vínculo que eu tenho com ele, eu percebi a irritação dele naquelas questões que eu estava falando de maneira muito enfática, mas eu tenho um vínculo que sustenta ele ouvir isso de mim sem se sentir agredido. Ele pode ficar reativo, né? Do tipo, não é isso. Isso que você falou não tem o menor sentido pra mim. Ele falou isso. Não sei o que eu falei. E ele falou, mas eu entendi o que você falou, mas eu não concordo com nada disso. E tá tudo bem, não é pra concordar. É um processo. Mas eu falei uma coisa um pouco mais dura, um pouco mais assim. E o vínculo que eu tenho com ele garantiu que eu pudesse falar aquilo dentro de um ambiente seguro. Né? Não é para ofender, não é para agredir, é para trazer um dado de realidade que talvez seja um pouco difícil dele suportar. E ele suporta porque ele tem um vínculo de transferência comigo. Ele sabe, ele confia em mim. Né? Então, assim, isso é muito importante. Deixa eu só voltar aqui. Não, eu também passei por isso no início. Ela também foi seca, mas depois até falou, viu que era do meu jeito, percebeu que sou fofo, como vocês dizem. Não. Tem que ter... É muito chato ser seca. E aí a gente vai, na medida que a gente vai avançando como profissional, vai amadurecendo, vai ficando mais segura, eu não preciso ficar tão refém das minhas técnicas. Eu posso extrapolar um pouquinho, que isso não vai me desmerecer ou me desqualificar como profissional. Né? Se o paciente me dá um abraço, eu vou retribuir o abraço. Eu não vou ficar dura ali do tipo, não, eu tenho que manter uma distância, uma neutralidade. Não faz sentido isso pra mim, entende? E aí, voltando, né, falando mais a questão do lado do paciente. Inicialmente, o paciente vem choroso, né, choroso assim, trazendo alguma dor, sofrido com alguma questão, né, que leva ele ali. E é claro que é difícil falar disso, né? Normalmente o paciente vem com algum sintoma. E aí eu queria trazer para vocês um pouco essa ideia do sintoma, né? O sintoma... não vou nem falar do conceito dentro da psicanálise, que é um conceito super complexo, que tem a ver com pulsões inconscientes, etc. Não, eu vou trazer para o âmbito da psicologia, né? Um sintoma psicológico, um sintoma emocional, que vem a ser, sei lá, a ansiedade é um sintoma, a depressão é um sintoma, enfim, vários outros que a gente pode apresentar. A obesidade, como eu já falei, pode ser um sintoma também. Coisas que estão ali para... O sintoma, eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples para vocês entenderem. É como se ele fosse... tamponar, ele me distrai do meu problema real, né? O sintoma, ele surge ali, na psicanálise eles falam, é a solução de um conflito inconsciente. Ele chega ali para tamponar um buraco. Por exemplo, eu tenho um monte de sofrimento, de dores mais profundas que eu não consigo administrar, e aí de repente eu começo a fazer, eu não consigo falar daquilo, às vezes eu não tenho consciência daquilo, ainda está de uma maneira muito inconsciente, e aí eu faço um sintoma, eu fico ansiosa, começo a ter crise de ansiedade, com muita ansiedade, eu não sei de onde vem aquilo. E aí na terapia, boa noite, Isabel. Inicialmente, a pessoa só vai falar do sintoma, ela vai ficar presa naquilo. O que te traz aqui? Porque eu tô muito ansiosa, eu tenho crise, eu me sinto mal, eu fico nervosa, eu tenho muito pensamento negativo. E aí a pessoa fica só em torno do sintoma. O sintoma é o problema da vida dela. Né? E aí, enquanto ela tá ali presa naquele sintoma, aquelas dores mais profundas estão ali guardadinhas, sabe? Meu problema é a minha ansiedade, o resto tá ótimo. A minha ansiedade é que atrapalha a minha vida. E aí o paciente fica ali ansioso, e aquelas dores mais, né, aquelas camadas mais internas ficam ali protegidas dela mesma, né? Porque são dores tão insuportáveis que ela não consegue lidar. Então ela fica presa no sintoma, né? Como se o sintoma ele distraísse ela da dor real. Então o sintoma tá ali. E o sintoma traz um desconforto muito grande, a pessoa realmente fica muito presa naquela questão, né? Eu tenho, sei lá, eu sou alcoólatra, eu tinha um paciente alcoólatra e ele falava, né? Parar de beber é ficar com a garrafa fechada, mas isso é o início dos problemas. Quando você para de beber, você tira a bebida, que era o teu problema maior, e aí vem toda a avalanche de problemas emocionais, né? Os sintomas são disfarces. Poderia chamar de alguma forma, como se fosse um disfarce, né? Ele tá ali me distraindo do meu problema real. O sintoma tá ali, tá dado. É igual a pessoa obesa. Meu problema é porque eu sou gorda. Se eu não fosse gorda, tudo na minha vida funcionaria. Eu tenho problema, eu sofro bullying, eu tenho problemas de relacionamento, eu não consigo bom emprego porque eu sou gorda. O meu problema é a gordura. Entendendo a gordura como sintoma, tá, gente? E aí a pessoa opera o estômago e emagrece.
Ela não suporta, porque a gente tirou a gordura, tirou o disfarce, né? A gente tira o sintoma, resolvemos o teu problema. Se teu problema é ser gorda, você não é mais. Só que a pessoa deprime, a taxa de suicídio é alta, tem uma série de problemas que... Por quê? Porque na hora que você tira a gordura, que era onde ela se escondia, e agora? E aí ela tá nua diante dos problemas dela novamente. E aí vem aquele monte de coisa que é o que na verdade levou ela a comer compulsivamente. Entende? Eu espero que vocês entendam com alguma clareza isso que eu tô trazendo, porque é complexo. E eu tô tentando simplificar para ficar um pouco didático para vocês. E aí, quando o paciente chega no processo de terapia, ele tá preso no sintoma. Eu tô aqui porque eu tô obesa, eu tô aqui porque eu tô deprimida, eu tô aqui porque eu tô ansiosa. E o problema é ansiedade, ansiedade. Então, lógico que a gente vai tratar o sintoma também, né? Inicialmente a gente já, vamos falar dessa tua ansiedade, vamos resolver isso. Se for necessário, ai que bom, Beth. Se for necessário um acompanhamento psiquiátrico nos casos de sintomas mais intensos. Tem os sintomas físicos também decorrentes de problemas emocionais. Ellen, boa noite. Pesado essa parte da obesidade, acho que me identifiquei. Oi, Ellen. Fátima, boa noite, doutora. Já desistiu de algum paciente? Se sim, por quê? Fátima, interessante. Vou falar, só um minuto. Isabel, estou nessa fase. Na terapia só falamos dos sintomas. Estou me adaptando à medicação e os sintomas agravaram. Doida para passar essa fase. É assim mesmo, Isabel. Paciência, resiliência, não é fácil. E a gente fica muito tempo preso no sintoma. Tem pacientes que, cessando o sintoma, tô de alta, tô ótima, adorei você, psicóloga linda, mas eu já tô bem, vou embora. E aí ela não trata daquelas questões que são ali imexíveis, né? E aí, naturalmente, ela vai apresentar sintomas novamente. Então, assim, não adianta a gente tratar só o sintoma, mas é importante que se trate, né? Especialmente porque alguns sintomas, eles tampam tão bem que se a gente não mexer neles, é impossível acessar aquele conteúdo inconsciente, entende? Então tem que tratar o sintoma, tem que amenizar as dores. Tem pessoas que fazem sintomas físicos, queda de cabelo, dores de estômago, enxaqueca, dores de barriga. Então a gente precisa tratar porque de fato impacta a vida, né? Não são sintomas mentirosos, tá? Os sintomas, eles são reais, a dor é real e a gente precisa tratá-los. Então, inicialmente, o trabalho comigo, tá, gente? Eu vou trazer o meu exemplo, mas é lógico que eu não sou regra. Existem várias formas de atuação. Mas, normalmente, todo psicólogo vai tratar também a questão sintomática, porque é disso que o paciente se queixa. E aí a gente precisa elaborar essa queixa também. Tá, tem ansiedade, tem paciente que fica reme, só em cima disso. E chega um momento que a gente tem que tirar isso do foco e permitir que outras questões apareçam. A gente ajuda o paciente nesse processo de elaboração, né? Isso é muito importante. Então, inicialmente, o paciente vai melhorar, vai ter uma remissão dos sintomas. Isso é também importante na terapia, a gente precisa tratar disso. Só que outras questões vão ter que aparecer, né, depois que isso... Bom, eu tô com vários pacientes nessa fase, eu amo. Cessou o sintoma, o paciente já tá bem melhor daquelas questões, já se sente melhor, já dorme bem, já, né, aquela palpitação, aquela angústia já diminuiu bastante. Agora vamos trabalhar, agora vamos iniciar a nossa terapia. Entendem? A terapia, ela começa pra mim nesse momento. Nesse momento que os sintomas cessaram, que você conseguiu sanar aquela dor mais... Ai, né? Que a pessoa tá ali. Oi, Dinda. Oi, Alice. O que você quer falar? Mídia, psoríase pode ser sintoma de ansiedade também? A psoríase costuma piorar quando a pessoa tá ansiosa, né? Tem alguns problemas psicossomáticos e tal que eles agravam, né? A psoríase é um deles, que tem muita relação com questões emocionais. Não que a causa seja emocional, mas as questões emocionais agravam os quadros, fazem as crises serem mais frequentes. Interessante essa fala. Que bom, Beth. Rosângela, boa noite, Rosângela. É muito bom quando se descobre as causas dos gatilhos. Sim, Jainão, sim. Que aí quando a gente tira a questão, sanamos a questão da ansiedade, da depressão, a gente conseguiu controlar, estabilizar essa questão. Agora vamos mergulhar, vamos fundo aí, vamos começar a entender o que está acontecendo, né? Quais são as causas, o que está acontecendo, que emoções são essas. E aí é como se fosse uma cebola descascando, né? A gente vai em camadas, a gente vai ali e é maravilhoso esse processo.
Gente, é muito legal. É muito legal. O paciente começa a trazer questões assim, muitas vezes assim, ai, não sei. Não sei. Normalmente é assim, né? Eu comecei, você consegue imaginar de onde vem isso? Não sei. Olha, eu já pensei, não vem. Aí você, tá, então o paciente começa a de repente trazer, ah, talvez seja, mas eu não sei. Aí ele começa a trazer as questões e a gente vai ali, eu fico imaginando na minha cabeça, assim, como se fosse um quebra-cabeça. As coisas vão ali, sabe, começam a conversar, às vezes vem umas peças ali meio soltas, e eu vou só reservando as peças, vou só ali. Né, o paciente vai trazendo, eu vou ali guardando as peças, de repente, você começa a fazer as associações, gente, é muito bom. Eu acho muito incrível esse processo. E o processo da terapia é assim, né? Você inicia, às vezes os sintomas eles geram incômodo, por isso que é óbvio que tem que ser tratado. Tem sintoma que paralisa o paciente de um jeito que você não consegue sair daquilo, né? Um paciente depressivo grave, por exemplo, é muito difícil. Porque o paciente precisa melhorar da depressão para conseguir elaborar alguma coisa, para conseguir acessar algum conteúdo, para conseguir pensar numa melhora efetiva. Isso é muito interessante, porque aí a gente entra nos conceitos que eu sempre trago para você, a noção de autorresponsabilidade, o que do meu funcionamento contribui para essa situação que eu estou vivendo agora. Se o paciente, num primeiro atendimento, vem trazer uma questão muito forte para ele, muito dolorida, sei lá, uma separação, porque meu marido não prestava e e chora e não sei o quê. Aí você vira num primeiro atendimento e fala, ah, entendi, então o que da tua parte você fez para isso acontecer? A pessoa vai ficar, como assim, né? Ela vai embora, não é assim, né, que a gente conduz o processo. Acolhe, ouve, né? Você vai ali, aí de repente você começa, nossa, interessante, então você casou com ele por quê? Você vai conduzindo a pessoa de uma maneira delicada e gentil e dando a mão para ela sozinha ter esses insights. Não adianta, uma das coisas piores que a gente pode fazer com um paciente é antecipar alguma coisa para ele. Do tipo, eu percebi alguma questão, eu tenho, não vou ficar falando porque, enfim, mas eu tenho pacientes que eu antecipo coisas e eu não vou chegar e mandar na lata, porque a pessoa não está pronta para aquilo. E aí é o que eu falo para vocês, não adianta a gente jogar verdades na cara, rasgar, vou pegar, tinha até uma foto uma vez, eu acho que eu fiz um post sobre isso, a pessoa rasgando um olho assim, sangrando, tipo, você vai enxergar isso de qualquer maneira, porque a pessoa vai embora da terapia, e aí você bota tudo a perder. Então, assim, essa condução, ela é muito delicada, né? Tem que ter um vínculo de confiança, como eu falei. Recentemente eu tive um caso aí com um paciente que eu fui mais... Ele tava assim, eu fui mais dura com ele, mas eu tenho um vínculo que sustenta esse tipo de atitude, né? Eu sabia que se eu falasse ia cair mal pra ele, né? Porque ninguém quer ouvir aquilo, né, do tipo, bom, nessa condição que ele estava se queixando, e eu pontuando, mas isso, mas isso. E ele bravo com aquilo, não, mas eu não concordo. Não é para concordar, né? Às vezes é para plantar ali uma semente de dúvida, para a pessoa se questionar. Mas às vezes o próprio questionamento já leva a pessoa a se sentir mal. Então a gente tem que conduzir isso com uma habilidade muito grande. Deixa eu só voltar aqui, gente. Natália, uma vez tendo consciência das suas questões, o que fazer com isso? Como se desvencilhar dessas histórias do passado que levaram até ali? Maravilhoso, Natália. Aí é um outro passo, né? Porque uma coisa é você nem ter consciência, né? De algumas questões que estão ali, né? Essa semana mesmo eu tive com uma paciente um momento muito lindo, assim, que a gente começou a falar e começou a entender coisas que ela não tinha noção que eram... que algumas atitudes dela do presente tinham total relação com coisas do passado, ela não percebia. E aí o primeiro passo é, gente, né, aquele espanto assim, é isso. Gente, tem total razão isso, tem total... Aí ela começou a trazer as questões, trazer. Aí ela tá tendo esse momento de tomar consciência do quanto que a atitude dela agora é reflexo de alguma coisa que ela viveu há 6 anos atrás. Né? E aí, entendendo isso, é uma coisa que ela é natural, a gente vai tirando aquele peso, porque você começa a entender e falar, gente, é isso que estava me deixando assim. E aí você vai elaborando isso aos poucos e você naturalmente vai se reposicionando, porque você alivia teu coração, você se perdoa, você entende a tua história de uma outra forma, você tira aquela mágoa. Então, a partir do momento que você consegue ter outras emoções associadas, você naturalmente
vai assim se posicionar de uma outra forma, porque teu comportamento vai mudar, porque aquilo você já entendeu, você já ressignificou, você já encontrou uma explicação. Ellen, a terapia é algo incrível. Com ela consegui perceber gatilhos que eu jamais descobriria sozinha, tampouco me tratar sozinha também. Sim, Ellen, isso é bem importante. É claro que o autoconhecimento é sempre legal e tudo, mas tem coisas que não tem como, a pessoa não consegue acessar sozinha. É difícil mesmo. Tatiana, estou com depressão, me tratando com psiquiatra. Ela disse que é muito importante fazer terapia junto, que estou fazendo no mês de março foi terrível, agora que eu estou aprendendo a lidar. Sim, a depressão precisa de terapia, Tatiana. A medicação ela é muito importante porque ela vai atuar no sintoma, vai aliviar aquela angústia, tristeza, irritabilidade, mas você precisa entender o que te levou a esse estado, quais são as questões que estão ali presentes, como lidar com as suas emoções de uma maneira mais saudável. Já não, pior que tem muito profissional assim, tanto que no início pensava não adianta, só assim, se ficar pior, vai ficar pior se mexer. Sim, já não, existem. Relatei isso no grupo do Sintonia, demorei buscar ajuda profissional e no início dei de cara com profissionais assim. Sim, já não, isso é frequente. Eu já recebi paciente que conta cada história que... Enfim, isso, gente, em qualquer profissão tem gente boa e gente não tão boa. Mesmo tomando consciência, às vezes pode ter recaída? Sim, claro. Gente, é o nosso funcionamento, sei lá, eu tenho 43 anos, aí eu descubro agora, aos 43 anos, que ao longo da minha vida eu tenho tido um determinado funcionamento, uma reação, uma forma de agir. É claro que se eu estiver experimentando alguma situação, é normal eu ter uma recaída, assim, falar, ai meu Deus, voltei a estaca zero. Não volta a estaca zero. Ter uma recaída não quer dizer que é igual a quando eu tive lá atrás, não é igual. Né? A gente já entende, mas nem sempre a gente controla. E a recaída nunca é igual, porque hoje você entende quais são os mecanismos que estão ali presentes. Né? Vamos supor, você tem uma crise de ansiedade. Tobias! Gente, eu tô tentando concentrar, mas o meu cachorro... Essa praguinha, Tobias! Sofia, pega o Tobias aqui! Para de... Ele tá mordendo a minha almofada, gente. Desculpa, mas ele é uma praguinha. E ele vai destruir a minha almofada. Mas, vamos lá. Bota ele lá no meu quarto, filha, com teu pai. E aí, voltando então à questão da recaída. Gente, o nosso funcionamento não é assim, ó. Uma ascensão, ó... Céu de brigadeiro. Não é. Mesmo durante o processo terapêutico... É assim, a gente vai entre melhores e piores, achei que tivesse melhor, mas eu recaí, eu achei que tivesse melhorado da ansiedade, mas ela voltou, é assim mesmo? Só que nunca volta igual. Por quê? Porque hoje eu entendo que isso que eu tô sentindo é decorrente da ansiedade, a ansiedade apareceu por isso, por aquilo, então a saída é mais rápida, os sintomas não são tão intensos e a gente consegue sair do buraco muito mais rápido. Renata, se começa a surgir outros sintomas diferentes de crise ao longo dos meses, o que fazer? O psiquiatra entra com mais medicamentos, estou fazendo terapia. Renata, calma, né? Não antecipa problemas que ainda não surgiram. Caso tenha e você estiver fazendo acompanhamento psiquiátrico, sim, ele pode mexer na medicação ou pode ter relação com situações... Isso é importante também. Eu estou adoecendo agora de alguma questão minha ou alguma coisa de fato que aconteceu. Vamos supor, a pessoa tem depressão, está tratando a depressão. Aí ela melhorou, está estável, está indo bem, tudo caminhando, fazendo terapia, medicação tá ok. Aí acontece alguma tragédia na vida dela. Perde alguém querido. Aí naturalmente ela vai ficar muito triste. Mas ficar muito triste não é igual a ficar deprimido. E aí isso tem que ser levado em consideração também, do tipo, tá tudo bem você ficar triste, isso não quer dizer que você está novamente deprimida. Então isso a terapia ajuda muito, a gente conseguir entender qual é a emoção que está ali presente, entende? E se for necessário, sim, é possível mexer em medicação. Então, são muitas coisas. E aí eu queria trazer algumas questões que surgiram. Uma, de um seguidor querido, muito ativo, não sei nem se ele está aí hoje, mas qualquer coisa ele vê gravado. Ele me perguntou uma coisa super interessante. Ele faz terapia há um tempo, ele me segue há um tempão, ele é super atuante e ele faz terapia. E aí ele estava dizendo que a psicóloga tinha sido dura com ele, porque ele ficava o tempo todo perguntando, mas eu tenho depressão? Ele queria saber qual era o diagnóstico dele. Isso é muito comum. A pessoa quer saber, mas o que eu tenho? Me diz o que eu tenho, o que eu estou sentindo, né? Isso aí, eu tenho depressão, eu tô
Eu tenho ansiedade? O que você acha? Me dá um diagnóstico. O paciente às vezes anseia por um diagnóstico. E aí a psicóloga dele, eu acho que deu um corte que eu achei até interessante e foi um pouco seca com ele, e falou, mas que diferença isso faz pra você? Qual é a tua preocupação em relação a isso? E aí ele na hora ficou bravo, nem sempre a gente quer ouvir algumas coisas, ficou bravo, voltou pra casa tipo, que psicóloga grosseira, nunca mais volto nela. E aí, só que ele já estava na terapia há algum tempo, começou a elaborar um pouquinho e aí ele chegou na outra sessão e já falou pra ela, eu entendi porque você me falou aquilo. Eu realmente fico mais preso em querer saber o que eu tenho do que em buscar melhorar. Gente, olha que fofo! Olha que coisa linda. É isso, né? A psicóloga foi um pouco... Deu um corte, assim, porque ele falou que ele vivia perguntando, mas me diz, então, agora que você me ouviu, eu tenho... Minha filha aqui atrás, ó, super disfarçada. Eu tenho depressão? Me diz o que é que eu tenho, me diz o que é que eu tenho. E aí ele ficou preso nisso. E aí ela falou, é isso, né, assim, às vezes não importa tanto o diagnóstico. O que você faz a partir dali, o que você faz, porque às vezes a gente quer o diagnóstico para se esconder nele. Do tipo, isso é porque eu tenho depressão. E aí você já começa a não se mexer muito. Isso aí que você está dizendo, mas é porque eu sou depressiva. Né? Então, assim, não é... Às vezes o diagnóstico mais atrapalha do que ajuda. Então, nem sempre ele é necessário de uma maneira tão clara, sabe? Lúcia, será que tem gente que precisa fazer terapia a vida inteira? Sim, Lúcia, tem. E eu vou te dizer, eu tenho uma paciente que é assim. É uma paciente psicótica grave. Ela grave assim, ela é bem funcional, mas ela já passou até por internação psiquiátrica. Ela precisa de atendimento a vida inteira, né? Quando ela tá bem, eu já cheguei a botar ela quinzenal. Quando ela tava numa crise braba, eu atendi ela diariamente. Então, assim, é uma paciente que ela faz terapia desde a adolescência e ela já tem quase 50 anos e vai precisar a vida inteira, porque é uma terapia de manutenção, é uma paciente paranoica e ela precisa, mesmo quando ela tá bem, é importante. Mas não é a regra, tá, gente? Não tem regra. Em alguns casos sim, em outros não. E tem épocas, tem gente que faz terapia e para, aí fica uns anos fora e de repente volta. E aí vai, porque a vida é assim, né, gente? Não é uma linha reta. Então a gente... Eu mesma já fiz terapia há uns anos atrás, há bastante anos atrás. Aí parei, e aí outro dia eu tava até pensando, eu queria voltar a fazer terapia, porque é tão gostoso. E aí... Quem sabe, né? Então é isso, é uma coisa que não é tão linear. Natália, quando algumas dessas questões que lhe levam a esse lugar obscuro, como lidar? Natália, isso é um trabalho que é feito dentro do processo terapêutico. Primeiro, assim, não tenha medo de lugares obscuros, né? Lá, na caixa preta é que tem as informações mais preciosas. Então a gente tem que acessar a caixa preta de vez em quando. E eu falo muito para os pacientes, não tenha medo. Né? Você está acompanhado, né? O psicólogo está ali do teu lado para te ajudar a mexer naquelas questões que são muito difíceis. Então, assim, ninguém morre de sofrer, assim, né? Com exceção, gente, óbvio, de casos graves e tal. Tô dizendo dessa dor, né? De mexer em dores passadas e tal. Isso às vezes é necessário, né? Mexer nessas coisas que a gente não quer mexer. A gente tem que dar uma catucada ali. E passa, né? O lugar deixa de ser obscuro. Mas a gente precisa encontrar com os nossos fantasmas para poder exorcizá-los. Rosângela, não tô dando conta de assistir, tô com dengue, tô muito mal, boa noite. Melhoras, Rosângela, depois você vê gravado. Jainão, eu me senti, foi aliviado quando soube que tinha um transtorno. Pensava que era característica da minha personalidade. Sim, Jainão. Aí, de novo, né? Isso sim também é muito interessante. Porque você teve uma trajetória de sofrimento emocional que foi sempre negligenciada. Ai, frescura, ai, que menino mimado, ai, que não sei o que. E você nunca foi legitimado na sua dor. Então, no teu caso, o diagnóstico ele foi importante porque você mesmo foi tão desqualificado na sua dor que você precisava saber o que você tinha e saber que você não era um fraco, não era um fresco. Na verdade, você tinha um sofrimento emocional que nunca foi legitimado. Aí sim, eu entendo que nesses casos é importante, muito importante. Por isso que não tem regra, gente. Não é assim, via de regra, sabe? Não tem uma regra muito clara. Vanusa, eu mesma perdi minha avó no domingo. Que pena. Sinto muito, Vanusa.
e pelo que transtorno que eu tenho, estou reagindo bem. Claro que tá doendo, estou sofrendo, mas de pé. Isso aí, Vanusa. A dor da perda não tem como escapar, né? Algumas... gente, a dor faz parte da nossa existência. A gente não pode anestesiar a dor, a gente não pode não sentir. Né? Mas a gente pode... Uma coisa é sentir uma dor, uma perda, viver um luto, outra coisa é adoecer, né? Então a gente tem que saber distinguir essas coisas. Jainão, eu sempre busquei ajuda depois que descobri que era transtorno, mas ajuda com pessoas certas. É isso aí, Jainão. Carol, e como lidar com as pessoas próximas que começam a torcer o nariz quando percebem que a gente está mudando, evoluindo com a terapia? Isso é muito comum, Carol. Muito comum. Né? Continua no teu processo. As pessoas vão resistir, sim. Deixa eu só beber uma aguinha, gente, 1 minuto. A mudança, ela incomoda. Porque a família, por mais disfuncional que seja, por exemplo, as pessoas estão ali naquele processo. E aí, quando um começa a mudar, isso gera um desconforto. Mas não desiste do teu processo, né? Assim, é entender que vai gerar desconforto, sim, e as pessoas vão resistir inicialmente, mas depois elas vão precisar se adaptar ao teu novo modo de existir, de funcionar. Então, ninguém gosta de mudança, gente, a verdade é essa. As pessoas resistem à mudança, têm medo de mudança, né? Então, se elas identificam mudanças, quantos casais acontece, né? Quando um vai buscar terapia, vai querer se separar. Já acha que tá fazendo terapia porque quer se separar. Gente, nada a ver, sabe? Pode até acontecer disso, no fim, ser um efeito da terapia da pessoa, mas não é, a ideia da terapia não é criar separação, né? Isso aí não é na terapia que vai ser resolvido. Mas a terapia pode culminar na separação se a pessoa percebe que ela tá numa relação que tá fazendo mal e etc, né? E aí outra questão interessante que eu queria trazer para vocês, além dessa do diagnóstico, que eu achei bem bacana, uma seguidora me mandou, eu achei tão interessante. Ela falou que ela tem uma psicanalista que ela gosta bastante e ela indicou pra amiga dela. E aí a amiga dela foi e tal, e ela falou, tô muito triste, muito chateada, porque eu descobri que a minha amiga paga menos e a sessão dela dura mais. E aí ela tava muito mexida com isso. E aí, o que eu queria trazer gente, aí tem a ver com a abordagem. Eu, por exemplo, eu costumo ter um valor fixo, independente... Ui, gente, desculpa, porque eu faço uma avaliação do meu tempo, quanto que custa, né? A partir do meu tempo, qual é o valor do meu tempo. E aí, isso atualmente é assim e assim. Tem pessoas que podem pagar e tem pessoas que não podem pagar e tudo bem. Eu tenho, no meu caso, eu tenho 2 pacientes sociais que pagam valores simbólicos. O restante eu tenho um valor que é fixo, mas essa é a minha forma de atuar. Não é melhor nem pior, é a minha forma, tá? Na psicanálise, o dinheiro, o pagamento, ele é analisado de uma função simbólica, tem outras questões que estão ali presentes, tem a ver com engajamento, enfim, com manifestações inconscientes. Aí eles entram numa outra viagem com relação ao dinheiro, e o pagamento, ele é subjetivo, ele é avaliado a cada paciente, né? Normalmente é assim, né? O paciente vai pagar pela sua terapia. Muitas vezes, assim, o máximo que ele pode pagar, não sei se isso é o jeito certo de falar, mas enfim, existe, né, o pagamento, ele tem uma função dentro do quadro pro psicanalista. Então, o pagamento, ele é avaliado caso a caso, né? Isso é uma forma. Como essa seguidora, ela vai numa psicanalista, eu falei isso pra ela. Primeira coisa, leva esse teu desconforto pra tua analista. Diz o que você tá sentindo e o quanto que isso te incomodou. Eu acho isso muito importante. Qualquer desconforto em relação ao seu psicólogo, não gostei, chega e fala, né? Eu com a minha analista, na época, gente, vou contar uma situação. A minha analista era lacaniana, e lacaniano tem essa coisa de um corte no meio da sessão, então ficamos por aqui, uma coisa assim meio esquisita, né? Hoje eu nem faria análise lacaniana, porque, enfim, não acho... Foi ótima, ela era maravilhosa pra mim, mas hoje eu não faria, porque eu preferiria outro tipo de abordagem. Mas naquela época eu fazia com ela e ela dava esses cortes. Tinha sessão que durava 18 minutos. Eu ficava uma arara. As minhas sessões, eu não sou psicanalista, eu sou psicóloga clínica, então eu tenho um horário fixo. Meus pacientes eu atendo de 50 minutos a 1 hora. Ponto.
Não importa se é paciente social, se é paciente que paga o preço cheio, não me importa. O horário da sessão é o mesmo. Para a psicanálise não é assim, porque eles têm a questão do tempo lógico, se for um psicanalista lacaniano, e o tempo lógico ele tem cortes que tem a ver com alguma fala do paciente, alguma coisa ali. E aí eu sempre brincava, que eu ficava brava quando a sessão era muito curta, que eu falava, gente, o tempo lógico nunca é de 1h30, fiquei aqui 1h30 e ela ficou esperando o tempo para fazer o corte. Não, ele é sempre dado de uma maneira assim, de um tempo muito curto. Teve uma vez que ela me atendeu em 10 minutos. 10 minutos no relógio. Eu fiquei tão brava, mas tão brava, que passou, na outra sessão eu falei pra ela, né? Eu falei pra ela, você me desculpe, eu sou psicóloga. Né? Então eu não acredito que 10 minutos seja uma coisa terapêutica. Eu falei pra ela, eu demorei muito mais tempo indo pra sessão e vindo da sessão do que tempo aqui dentro. Isso é uma coisa que me desagradou e eu não quero. Se é pra ser assim, eu vou parar. Eu falei isso na sessão com ela e ela conduziu muito bem na época. Ela me pediu desculpa, inclusive. Ela 10 minutos, falei 10 minutos no relógio. Você chegou tal hora, terminou tal hora, eu tinha tudo assim registrado. E ela falou, se foi isso, me desculpe. Né? Ela soube conduzir assim de uma maneira muito bacana e tal. E eu me mostrei, eu me mostrei extremamente incomodada. E aí, quando ela pediu desculpa e naquela sessão a gente teve uma sessão boa e tal, eu desfiz aquele mal-estar, aquele ruído que tinha acontecido. Então, quando você tiver um mal-estar, você tem razão, muitas vezes, da tua queixa, mas leva ela para sua terapia, é importante. Né? Já aconteceu uma vez de eu pedir desculpa para uma paciente. Eu tinha falado uma coisa para ela um pouco forte e ela ficou repetindo aquilo. E até essa paciente psicótica, ela ficava repetindo aquilo, porque você me disse isso, porque você... E aí eu pedi desculpas, enfim. Eu acho que assim, eu acho que é importante, né? Errar é humano, pode acontecer. Então a gente tem que trazer essas questões pro trabalho na terapia. E aí vale uma outra questão que eu vou trazer. Além, né, quando você escolhe fazer análise com uma pessoa psicanalista, entendendo que tem essa questão do tempo, que não é fixo, muitas vezes, né, se for um psicanalista lacaniano, o tempo não é fixo, o valor não é fixo, e isso tem que ser conversado com o seu analista se isso te incomoda. E uma outra dica, não compartilhem psicólogos. Ah, como assim? Gente, não compartilha. Não é legal. Não é legal. Vai gerar um desconforto. Gera ciúme. Né? Paciente tem ciúme. Ele já tem ciúme de paciente que nem conhece. Paciente é ciumento, de verdade. Né? Quando eu atendia presencial, era muito engraçado. Eu tinha um paciente que entrava... ele é muito figura. Aí ele ficava... o outro paciente... né, deve ser muito problemático, porque vai até o último minuto, contando o tempo. Eu ficava, para de ciúme, que coisa feia, um homem desse tamanho, aí ficava brincando com ele. Mas isso é natural, né? O paciente, ele quer se sentir o mais amado, o mais exclusivo, o mais legal, o mais ali, que, né, do tipo... Uma vez eu tenho uma paciente que era muito engraçada. Ela ficava assim, ela tentava ser engraçada, e ela era. Mas ela ficava o tempo todo assim pensando, eu tenho que entreter a psicóloga, né? No caso eu tenho que entreter a Adriana, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser descontraída, senão ela vai ficar de saco cheio de mim. Olha que loucura. E lógico, ela trazia isso para terapia e tal. Isso é bem interessante. Então, quando você compartilha psicólogo com alguém próximo, uma coisa assim, você me indica alguém, aí assim, eu vou te indicar, é uma pessoa distante. Tá lindo. Agora sim, você indicar a sua grande amiga, não, eu nem pego. Né? Se eu tenho uma paciente que vai me encaminhar uma melhor amiga dela, vou dizer não. Não, porque eu acho que interfere. Né? Assim, porque se é uma grande amiga, sei lá, elas vão viver situações juntas, aí uma diz uma coisa, daqui uma diz outra, e daqui a pouco você está ali no meio de uma terapia familiar que não é familiar. Então, assim, não é legal. Não é legal. Então, não compartilhem com pessoas muito próximas. Eu acho que isso gera conflito, gera ciúme, gera uma situação um tanto esquisita. Gera muita fantasia. Então, evitem o compartilhamento de psicólogos. E o que mais, gente? O que mais vocês querem saber? Eu acho que eu já falei aqui tanto, já trouxe várias questões que vocês tinham mandado por direct. Tinha mais uma, tô tentando me lembrar. Gente, essa semana eu tô com uma cabeça. Eu fiz uma confusão com o horário, com tudo. Eu tô realmente... eu ia anotar e esqueci de anotar. E aí agora
enfim, era essa do diagnóstico, era essa do compartilhamento de psicólogos que eu queria falar. Falei um pouco então da questão do sofrimento emocional, do sintoma, do que se espera. O que vocês podem esperar da terapia? Isso também é importante, né? Às vezes a pessoa acha que só de ir para terapia ela já está resolvendo os problemas dela. E não é assim. O sucesso da terapia depende do trabalho do paciente, né? O paciente ele tem que estar ali engajado, né? Ele tem que estar ali ativo no processo, né? Ele tem que levar a sério, ele tem. Eu percebo. Alguém me perguntou aí se eu já desisti de paciente. Já aconteceu, já aconteceu. Não de desistir, mas assim, há pouco tempo eu acabei desligando um paciente, não porque eu tenha desistido dele, mas porque eu percebi que ele estava zero engajado na terapia. E aí eu conversei com ele, eu tô percebendo que você não tá engajado. Como que eu percebo que ele não tá engajado? Não vai no horário, esquece, atrasa, faz confusão. Ai, desculpa dormir, ai, desculpa não sei o que. Você vê que a pessoa assim tá pouco se importando. E aí, da mesma forma que o desconforto do paciente tem que ser trabalhado na terapia, o desconforto do psicólogo também. Aquilo começou a ser desconfortável. Toda hora desmarcando, isso não é prioridade para ele. E aí eu trouxe essa questão, né, do tipo, olha, eu tenho notado, não, mas é porque essa semana eu perdi o horário. Não é essa semana, isso aconteceu no dia tal, você perde o horário, você não está engajado. Então, assim, fazer terapia não é ir na cara do paciente, ou ir no local, entendeu? Fazer terapia, entrar num processo de terapia, ele depende de algumas condições. Ir até o psicólogo não é fazer terapia. Esse paciente ia até mim, mas não fazia terapia. Ele não se engajava, ele não se implicava no processo, ele não se implicava com aquilo que ele trazia, né? Ele estava desimplicado. Então, assim, e aí eu conversei com ele de uma maneira muito clara, que, olha, isso não tá legal, eu tenho percebido dessa forma. E deixei as portas abertas. Falei, nesse momento eu acho que a gente precisa interromper o processo, porque a terapia não depende do meu querer. Depende do seu querer. Então, por mais que eu queira fazer algo por você, você tem que identificar que a terapia nesse momento da tua vida é uma necessidade para você. E aí ele entendeu que realmente não estava sendo. E aí eu falei, então vamos ficar por aqui. Por quê? Porque eu prefiro interromper e ficar sem o paciente do que ficar um tempão, aí daqui a pouco, ele desliga, termina, sei lá, e aí ele fala, psicologia. Fui na psicóloga 1 ano, não adiantou nada. Gente, não vai adiantar, porque não é ir no psicólogo que resolve. Tem que ter um engajamento, eu tenho que estar implicada no meu processo. Então, eu não fico com paciente desimplicado, por exemplo, não fico. Eu desligo mesmo. E não é porque, gente, tem que ter um engajamento, né? Senão, e o dinheiro estava pago, sabe? Não é a questão, já estava pago. Ele estava pagando as sessões que ele faltou. Então, assim, mas não é pelo dinheiro, assim, eu não preciso. Eu acho que, assim, eu gosto muito de atender paciente e eu gosto muito e acredito muito na importância do processo. Se a pessoa não está no processo, não adianta me pagar. Isso aí não faz sentido pra mim, entende? Ellen, você acha que dá pra indicar o psicólogo pra uma pessoa próxima sem dizer que faço terapia com a mesma ou dá no mesmo? Depende do que você chama de pessoa próxima, Ellen. Uma coisa é uma pessoa que você não convive, não compartilha momentos, né? Sei lá, não, é a vizinha. Mas a vizinha é próxima, mas não é uma pessoa que compartilha da minha intimidade. Outra coisa é minha amiga. É minha amiga, a gente conversa sobre tudo. Aí a psicóloga vira o centro da conversa. Como é que foi na terapia hoje? Gente, não é uma coisa legal. Nessa época que eu tava nessa analista, olha só que coisa louca. Eu tinha uma amiga que era muito doida, assim, não é mais amiga, eu cortei totalmente. Ela foi na minha analista. Ela foi na minha analista sem me falar. Ela sabia quem era, ela foi lá, ela foi atendida e no final ela falou que ela era minha amiga. A minha analista ficou brava e veio me contar e falou, Adriana, ela é muito invejosa, se afasta dessa pessoa, assim, porque foi uma coisa muito louca, sabe? Muito esquisita, muito esquisita. Aí ela falou, olha, é muito esquisito. A própria psicóloga percebeu que foi um movimento estranho. Então, assim, a gente tem que ficar atento a que tipo de coisa que é. Já não, por aí se vê a importância da comunicação clara, claro. Então, assim, essa proximidade é uma proximidade afetiva e emocional, não de, sei lá, é um colega de trabalho, mas não tem
não tem vínculo emocional, entende? Eu acho que isso essa é a parte mais importante. Não é a proximidade física, é o vínculo emocional que você tem com aquela pessoa, né? O que você compartilha com ela. É uma pessoa que compartilha da tua intimidade, então eu não acho legal. Agora, se é uma pessoa próxima, assim, é a tia de sei lá quem, mas você não tem vínculo emocional, não vejo problema nenhum. Eu acho que é isso. Gente, eu acho que é isso. Já vai dar 9 horas, já tô aqui há 55 minutos falando sobre questões relativas à terapia. Espero ter esclarecido para vocês. Eu acho que a gente tem muita, sei lá, muita ideia equivocada. E uma coisa que eu sempre falo, fazer terapia não é passeio no parque, não é um processo simples, né? A gente se expor, falar das nossas dores, é uma coisa que é delicada, né? Mas ela precisa ser feita num ambiente seguro, com uma pessoa que você confia. É fundamental que você sinta confiança no profissional que está ali, fundamental. Né? Se você vai num psicólogo, isso acontece muito com adolescente, né? Eu tinha uma conhecida adolescente que ia na psicóloga, mas não confiava nela, não contava nada. Falei, gente, mas o que você vai fazer então? Bater papo furado? Né? Bater papo só não, gente. Psicóloga não é lugar de bater papo. A gente até bate papo muitas vezes. Pacientes meus antigos, a gente compartilha de algumas coisas, mas o espaço terapêutico não é espaço de desabafo, onde a pessoa vai vomita aquele monte de mal-estar e vai embora, agora tô leve. Não é só isso, não. Pode até ter esse momento, mas você tem que se implicar com aquilo que você está falando, você tem que se implicar com o seu processo. A sua busca pela sua melhora, ela tem que ser ativa. Isso é bem importante. Jainão, excelente colocação sobre terapia. Que bom, Jainão. Eu vou deixar ela salva, vai ficar salva no IGTV e no YouTube. Então, quem não é do meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Eu acho que assistir vídeo no YouTube, como eu já sempre falo pra vocês, é muito mais confortável, você acelera, você volta, é mais tranquilo. Carol, uma live só pra esse tema foi pouco. Sim, Carol, é muita coisa, né? É muita coisa. E eu só dei assim uma coisinha, mas qualquer dúvida vai ficar salvo lá no IGTV, no YouTube. Mandem nos comentários, eu respondo, tá? Engajem, curtam, vai lá, comenta, isso é importante aqui pra mim no Instagram. Espero que isso tenha ajudado vocês a clarear um pouco a ideia de terapia, entender o que é, como é o processo, até para vocês poderem avaliar como vocês se sentem no processo de vocês, como que é. Um constrangimento inicial é normal, fica meio sem graça, meio incomodada. Eu percebo às vezes até pela movimentação do paciente, pela postura, né? Assim, a gente consegue ter essa leitura se o paciente está um pouco desconfortável, e eu acho interessante que eu observo esse desconforto e vou observando ao longo da sessão o paciente se soltando mais. Então isso a gente vai captando, vai entendendo, né? Isso vai modulando a relação com o paciente, vai dando qual é a característica daquele processo com aquele paciente. Não é o mesmo para todo mundo, não é. Não é uma receita de bolo que eu atendo um paciente, repito com outro, repito, de jeito nenhum. Né? Cada paciente vai ter uma psicóloga Adriana diferente, porque ele demanda coisas diferentes. Então a gente vai nesse movimento, né? A relação é dos dois. Tem paciente que fala mais e você mais ouve, tem paciente que fala pouco. E isso a gente tem que incentivar um pouco mais, então isso vai dando. E essa é a grande riqueza da terapia, né? Ela é muito particular, é de cada sujeito que está ali. E é um processo de descoberta para o psicólogo também, porque cada paciente é uma descoberta nova e é muito, muito prazeroso. É um processo que muitas vezes não é fácil, mas é muito compensador lá no final. É muito, muito compensador. Então, façam. Né? Busquem profissionais de referência, sintam como é que vocês estão ali. Né? Se você foi no profissional e se sentiu mal, já avalia isso, né? Não se obrigue a ficar numa situação onde você não está bem. E se já for uma pessoa que você já está há algum tempo, leva seu desconforto para a terapia. Isso é fundamental. Tá bom? Como sempre, foi espetacular. Boa noite. Boa noite, Jainão. Boa noite para vocês todos. Não sei se semana que vem teremos live, porque é véspera do carnaval, mas é possível que sim. A gente vai se falando por aqui. Uma boa noite. Obrigada pela companhia. Curtam, compartilhem e a gente vai se falando, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.